Olá para vocês ligados aí na cobertura do Congresso da American Heart Association, aqui com o time da MD Health Cardiologia. Eu sou o Dr. Remo Furtado, estou aqui novamente com o Dr. Rafael e o Dr. Ricardo, direto de Porto Alegre, que são sócios fundadores do grupo Cardio Reviews. Aliás, se liguem no Cardio Reviews na plataforma MD Life. Está incrível, incrível. Muito conteúdo legal que vai ajudar todos vocês, não só nessa parte do congresso, da atualização, mas em outras questões de cardiologia. Nós vamos até colocar depois, o Rafael e o Ricardo estão bolando vários materiais interessantes, e-book, discussão de caso. Então, pessoal, isso aí vai ser muito, muito legal para o aprendizado de todos que se interessam em cardiologia. Vamos então discutir as novidades do dia 2 do Congresso lá na Filadélfia. Hoje, um dia marcado por muito calor aqui em São Paulo, muita chuva em Porto Alegre, um campeonato brasileiro quentíssimo e um congresso muito quente no tema arritmia e FA, principalmente, né? Isso, Rafael Ricardo. A gente teve aí um estudo, mais um do Renato. O Renato, agora, a piada é que ele vai sim pedir uma música no Fantástico, porque ele teve 3 publicações simultâneas, 2 no New England e 1 no Circulation, só isso. Então, ele realmente está fazendo aí um trabalho fenomenal. E hoje, uma das publicações foi justamente o estudo Artesia. Junto com o estudo Artesia, foi também feita uma meta-análise, porque, lógico, fica aquela ideia. Você teve 2 estudos com resultados discrepantes, então acabaram sendo juntados para ter um resultado só. E eu estou falando do estudo anterior, que foi o NOAA. Então, eu queria ouvir primeiro a impressão do Rafael e do Ricardo sobre o estudo Artesia, que eu considero, pelo menos eu remo, e tirando o viés da amizade com o Renato, que é um estudo que talvez o que mais vai mudar a nossa prática clínica até agora do AHA. Rafael, o que, é que você achou aí do Artesia e dessa história aí de anticoagular ou não paciente com FA subclínica? Bom, boa noite, Remo. Obrigado. Sempre importante estar do lado de quem sabe muito mais que a gente, contigo, com o Dr. Renato Lopes. Bom, o estudo Artesia era muito aguardado. A gente tinha várias críticas ao estudo NOAA, né, que foi apresentado na ESC, um estudo que teve vários problemas metodológicos, né, e acabaram implicando de aumentar o risco de sangramento até com os novos anticoagulantes. O estudo Artesia, ele tem alguns... o objetivo dele é determinar se a pixabana, comparada com a S, né, nos pacientes que têm FA subclínica, reduz o risco de eventos protrombóticos sem aumentar o risco de sangramento. Ele é um estudo extremamente complexo, assim, ele precisa de uma leitura bem qualificada, um estudo muito bem feito, muito bem desenhado, né, no qual ele utilizou a pixabana 5 miligramas de 12 em 12 horas, ou 2,5 para pacientes com maiores de 80 anos, com peso reduzido, ou creatina maior que 1,5, versus aspirina 81 miligramas uma vez ao dia. Tem um follow-up de 3 anos, mais ou menos 4.000 pacientes, uma mediana de 76 anos de idade, e com o objetivo de mostrar se redução de AVC isquêmico e embolia sistêmica, que o hazard ratio foi 0,63 com P de 0,007, ou seja, sinalizou muito bem que possivelmente esse estudo está na direção certa, né? São pacientes de risco para sangramento também, lembrando que o AS, ele, em alguns estudos, até tinha sangrado menos que os anticoagulantes, mas nesse estudo sangrou um pouquinho mais o anticoagulante, mas o benefício de evitar o risco de eventos trombóticos e embólicos, ele se sustenta. Não sei se o Ricardo quer comentar algo mais em relação ao risco de sangramento, algo nesse sentido, que são critérios bem belicosos de se opinar sem ter os detalhes de todo o estudo, né? A gente tem uma É, publicação no New England, mas não tem, eventualmente, toda a qualidade de informações para discutir sobre isso. Eu acho, Antes de Rafael, que é passar para o muito. Oi. Ricardo, só pontuar aqui uma coisinha dos resultados. Isso que o Rafael falou é importante. Houve redução de evento embólico e aumento de sangramento. Então, Ricardo, na hora da decisão, e aí? O que é pior? Entupir a artéria do cérebro ou sangrar no estômago? E aí? É decisão difícil, hein? Eu acho que é uma decisão difícil, Remo, porque a gente tem que sempre colocar na balança, né? Se a gente for discutir até um termo do Renato Lopes, do sweet spot,
a gente aqui fica na dúvida se a gente atingiu o sweet spot nesse trabalho ou não. Por que eu digo isso? Porque a gente prevenir um AVC é uma coisa muito importante, porque o AVC a gente sabe o quanto atrapalha a saúde, trabalha a qualidade de vida, capacidade de trabalho e várias outras coisas. Mas também o sangramento maior, como os estudos anteriores, como Crusade e outros, demonstram que a presença de um sangramento maior tem uma relação indireta com piora de mortalidade também. Então a gente fica aqui no mato sem cachorro, né? Mas então assim, acho que a gente tem que o importante desse estudo é a gente olhar com cuidado. Primeiro, se a gente fosse analisar de uma maneira grosseiramente, ele reduziu menos AVC do que aumentou o sangramento. Seria um estudo com benefício líquido negativo. Porém, isso é uma avaliação muito superficial. A gente tem que ver como é que saíram esses desfechos. E se a gente olhar os desfechos, os AVCs que tiveram tem a escala de ranking, de acordo com o grau de sequela que teve. E teve uma quantidade importante de AVCs que tiveram um ranking acima de 3, ou seja, com sequela. Então, nós estamos dizendo de desfechos importantes de serem evitados. Agora, em relação ao sangramento, quando a gente olhar o outro lado também, é importante a gente ver quais foram os tipos de sangramento que levaram ao aumento do sangramento maior. E muitas vezes foi um critério do ISTH de transfusão de sangue. Então, a gente pode discutir o que é mais arriscado, eu ter um AVC e ficar sequelado, ou eu ter risco de sangramento e precisar transfusão de sangue. Eu saliento que não modificou sangramento com risco de vida. Eu saliento que não aumentou sangramento por AVC hemorrágico, né? Então, talvez a gente tenha aqui numa discussão de que os critérios de sangramento foram um pouco duros para esse estudo, o ISTH utilizando esses critérios, e o benefício parece bem claro, parece que o benefício em AVC é muito bom. Isso eu acho que gera uma dúvida para o médico que está atendendo o paciente, que tem que fazer a decisão de anticoagular ou não o paciente quando eu detecto eventos de alta frequência num device, marca-passo, desfibrilador ou monitor implantável. Então, eu fico com a vontade de ter uma capacidade de fazer uma melhor, assim, uma lupa nessa situação, em quem eu vou me beneficiar ou não. Então, eu acho que uma das coisas que vai ter no futuro é um score. Eu já estou chamando aqui de score AHRE, né, o relacionado ao Atrial High Rates Events. Eu acho que é a melhor maneira de chamar ele, que vai vir da meta-análise do Artesia com o NOAA AFNet 6. Então, eu acho que é um estudo assim, bem interessante, e eu acho que ele faz com que a gente tenha que pensar, não é aquele estudo que vai dizer podemos anticoagular todos que tiverem essa situação. Acho que pelo risco de sangramento a gente tem que avaliar o alto risco de sangramento. Ele aumentou muito o sangramento gastrointestinal, então acho que quem tem história de sangramento gastrointestinal, eu acho complexo iniciar nesse contexto, mas eu acho que é um estudo, primeiro, o maior da história, segundo, robusto, terceiro, bem feito, quarto, os dados estão todos aí, cabe a nós interpretar para poder aplicar nos nossos pacientes. Perfeito, Ricardo. Então, para ajudar na decisão de vocês, a sua ideia, vamos já mandar para o Renato, se bobear, ele já deve estar até fazendo, que ele não para, né? Aí vai vir mais uma publicação em breve. Mas, antes de mais nada, eu queria só trazer alguns números aqui, até para a nossa audiência se situar. Realmente, o estudo em que você tem, por um lado, um benefício e, por outro lado, um malefício, você tem que colocar as coisas em perspectiva. E uma das métricas que nós mais utilizamos é o chamado NNT, que é o número necessário para tratar, e o NNH, que é o número necessário para fazer mal, que é em inglês Number Needed to Harm. Eu fiz um cálculo aqui que, por Artesia, o NNT é 217. Em um ano, eu preciso tratar 217 pacientes com FA subclínica para reduzir um AVC. Em compensação, o NNH é 250. Eu tenho que tratar 250 em um ano para aumentar um sangramento maior. Se eu tenho que tratar mais para fazer mal, o benefício líquido tende a ser favorável à anticoagulação, embora seja uma diferença
muito, muito pequena. Aquela vitória apertada, igual a do Corinthians hoje contra o Grêmio. 1-0 ali, sofrido, suado. Então, esse é o primeiro recado que eu queria dar. O segundo recado é que o Ricardo tocou num ponto fundamental. Quando você olhar qualquer estudo, pessoal, que envolve sangramento, dá uma olhada no tipo de sangramento. Ricardo, você foi bem preciso nisso. Eu estava vendo aqui os números, sangramento intracraniano não houve diferença, e o número, apesar de não ter diferença estatisticamente significativa, mas está do lado a favor da anticoagulação com a pixabana. Sangramento fatal também sem diferença, e sangramento, esse aumento foi basicamente às custas de sangramento gastrointestinal. E agora eu vou contar para vocês algo que eu aprendi com o Brown. Atenção para essa que foi um conselho do Dr. Brown, que os eventos de sangramento, a maioria deles são reversíveis. Então, a pessoa tem um sangramento, lógico, interna, transfunde, faz todo aquele auê, mas depois ele recupera. Você dá ferro e tudo, vai acompanhando, melhora. Já um AVC é diferente. Ele pode ficar sequelado e a gente sabe que as sequelas podem ser devastadoras. E, inclusive, eles fizeram a análise da gravidade dos AVCs pela escala de Rankin e o benefício foi consistente tanto para AVCs que dão pequena sequela, como para AVCs, que é o chamado Rankin 3-6, que dão mais sequela. E aí, para complicar mais ainda o meio de campo, mortalidade não houve diferença. Então, sem enrolação, pessoal, eu quero que vocês respondam na lata. Agora, bola na fogueira para os dois. Você está lá no seu consultório, tem um paciente seu de 80 anos de idade, que tem marca-passo, hipertensão, diabetes, Chagas-Vasque alto, e ele toma aspirina. E aí, lá no marca-passo, você encontra lá um episódio de 12 horas de taquicardia atrial rápida, uma provável FA, ou mesmo no Holter, no Looper, você encontra lá um FA subclínica, que ele nunca manifestou clinicamente. Na lata, Rafael, você anticoagularia ou deixaria só aspirina? Excelente pergunta, porque é a prática clínica, né, doutor Remo? E eu acho que o lado positivo de ser o AS é justamente isso, porque grande parte dos pacientes utilizam já antiagregante plaquetário. Né? Se fosse versus placebo, obviamente ia aumentar muito mais o sangramento e o benefício ele não seria tão importante. Nesse contexto, eu acho que tem que ter esse score que o Ricardinho falou, né, em relação à fragilidade, principalmente, mas a minha tendência é anticoagular, tá? Tendo em vista o benefício, né? Obviamente que conversando bem com a família, com o paciente, explicando os riscos, mas também não deixando de falar que o próprio AS também tem risco, né? A gente muitas vezes menospreza isso, mas a terapia antiplaquetária também aumenta o risco de sangramento, né? Então, nesse contexto, com o NNT do estudo favorável em relação e com desfecho importante, né? A gente é como o Brown falou, né? A gente pode se arrepender de não ter dado e deixar uma sequela grave. Agora, sangramento pode até ser fatal, mas ele não é tão evidente assim, né? Tanto quanto um contexto de uma lesão cerebral irreversível. Né? Bom, eu acho, Remo, que eu acho que tu deixou fácil a pergunta porque ele usa aspirina. Porque usar aspirina e trocar por anticoagulante, o Averroes já me deixa tranquilo. Eu troco por apixaban dando risada nesse paciente. Porém, se esse paciente não usasse aspirina, não tivesse indicação de aspirina, eu já teria que olhar outras variáveis. Aí eu verificaria, principalmente na minha multivariável aqui, computador cerebral, eu pensaria em hemoglobina do paciente, eu pensaria em sangramento prévio, e eu pensaria em história de úlcera péptica ou sangramento gastrointestinal. Se ele positivasse em algum dos três, eu acho que eu deixaria esse paciente só em observação. Mas se ele não tiver só os seus 80 anos, pessoal saudável, baixa fragilidade, nada de sangramento, hemoglobina normal, sem história de doença péptica, nunca teve diagnóstico de úlcera nem nada disso, eu acho que o anticoagulante está bem indicado. Por isso que eu estou dizendo, eu acho que é importante a gente ter uma ferramenta para nos ajudar a fazer essa avaliação, porque a lógica ela nem sempre está a favor do médico. Então, a gente tem que ter mecanismos de facilitar que o médico atinja uma lógica que, para mim, pode parecer lógico,
e para outro pode parecer nebuloso. A medicina é cheia de situações duvidosas. Para poder Perfeito, pessoal. individualizar, sem dúvida, né? É interessante. Eu vou dar a minha resposta, eu anticoagularia também, com todas as considerações que vocês fizeram. Bom, mas já que nós estamos falando de anticoagulação, agora eu vou passar para o próximo estudo. E, aliás, esse estudo ele tem a ver com uma situação da anticoagulação que pode até mudar mais e ajudar na resposta para a própria situação clínica do Artesia, que é o seguinte: será que nós teremos anticoagulantes mais seguros do que os atuais? É algo interessante e que no futuro pode acontecer. E aí nós tivemos um estudo do grupo TIME, meus amigos lá de Harvard, que compararam um novo anticoagulante chamado abelacimab. Atenção, pessoal, olha que estudo interessante. Anticorpo monoclonal contra o fator 11. Você dá uma vez por mês uma injeção subcutânea e eles compararam com a rivaroxabana. Foi um estudo fase 2, e aliás o Rafael pontuou bem no vídeo que nós fizemos sobre as ressalvas, para tomar cuidado, porque fase 2 não pode ser conclusivo, mas dá uma esperança muito boa, porque foi uma redução absurda de sangramento, e logicamente o fase 3 vai vir, e nós vamos ter aí uma possível chegada de uma nova classe de anticoagulantes. A pergunta que eu quero ouvir de vocês, a resposta: os antagonistas do fator 11, eles vão ser um sucesso ou eles vão ser apenas cavalo paraguaio, igual o Botafogo no Campeonato Brasileiro, que empolgou no começo e lá no fim decepciona? O que é que vocês acham? Bom, eu acho que a gente falando de Campeonato Brasileiro é difícil a gente dizer qual que ele vai ser. Eu acho que o Botafogo ele não vai ser com certeza. Agora, se ele vai ser Palmeiras, Bragantino, Flamengo ou Grêmio, é difícil. Mas, assim, eu acho que os fatores 11A chegaram para ficar, né? E esse estudo foi um estudo bem interessante, que nos demonstrou o abelaxian, o azalia, time 11, time 71. O que a gente conseguiu demonstrar? A redução de sangramento é uma coisa impressionante. A redução de sangramento em gastrointestinal, então, chega a 75%, né? Que é uma dose altíssima de redução, e a gente tem um benefício muito grande. E isso é contra anticoagulante, a gente não está dizendo que é contra a rivaroxabana, por exemplo, demonstrando um benefício muito grande. Então, é o primeiro estudo de anticoagulante de uso uma vez por mês. Isso não existia nenhum anticoagulante que se usava dessa maneira, que nos demonstra que uma injeção por mês consegue ter um benefício de anticoagulação, né? A gente tem os concorrentes dele, né? Os outros tipos de inibidores, fator 11A, o asundexian, por exemplo, o milvexian também, e todos eles estão numa corrida. Nós estamos numa corrida para ver quem chega primeiro atingindo o benefício, porque os estudos todos estão levando para o mesmo lado, de benefício do fator 11 em relação ao fator 10, inibidores do fator 10, não relacionados com eventos trombóticos ou tromboembólicos, mas sim maior segurança em relação a sangramento. O grande problema do azalia, para mim, é que a gente está utilizando uma condição que é frequente, que é a necessidade de anticoagulante para fibrilação atrial, usar uma medicação de altíssimo custo, que é um anticorpo monoclonal 100% humanizado, né? É o anticorpo monoclonal top. Nós estamos falando do anticorpo monoclonal que é o melhor que existe, porque tem tem os que não são 100% humanos, tem os que são misturados, tem várias coisas, mas esse aqui é o top. E o resultado é excelente, né? Ele vai ser pesquisado num novo estudo que está em andamento, né? Que é o estudo, o time LILAC time 76, 1.900 pacientes. Nesse estudo que a gente teve o azalia, foram 2 doses, 90 e 150. Eles optaram no LILAC usar dose de 150 miligramas, né? Em pacientes de FA de alto risco que foram considerados inadequados ou de difíceis de anticoagulação. Então, eles estão começando a pegar primeiro os casos mais complicados, né? Talvez um paciente que tu pudesse discutir a indicação de colocar um oclusor de apêndice atrial esquerdo, esse tipo de coisa. Eles estão lutando por esse paciente. Aquele paciente com Charles Vasque muito elevado, frágil, idoso. Então, eu acho que no momento que eles conseguirem demonstrar nesse aí,
eles vão depois ele tem outros estudos também que eles vão entrar em andamento, mas Uhum. eu acho que o futuro vai ser os DOA que estão com o tempo contado, mas eles têm mais uns 3, 4 anos ainda reinando ainda no nosso mercado. Rafael. Excelentes colocações, concordo plenamente. É um estudo inovador, né, de anticorpo antimonoclonal, fator 11, que tem dose 150 de 90 miligramas, 90 até sangrou menos ainda. O outro estudo é com dose 150 versus placebo, que o Ricardo comentou. Nesse cenário de fator 11, temos alguns estudos, o próprio Librexia, que é do Milvexian, que já iniciou na síndrome coronariana e na fibrilação atrial. Então, como foi colocado pelo colega, a gente está achando os nichos, né, de uma medicação que possivelmente sangre menos, né, com um efeito favorável de evitar a trombose. Se a gente provar isso, chegamos à medicação perfeita, possivelmente, né? Mas, com certeza, uma medicação de alto custo, um estudo fase 2, que nos dá uma esperança de ter um futuro sem tanto sangramento, mas ainda é nível de estudo, né? A gente tem que aguardar as cenas dos próximos capítulos, né? Pessoal, então é isso. Acho que, resumindo, essa área da anticoagulação é algo que ainda vai ter muitos capítulos, né? Então vamos aguardar. Vocês falaram de vários estudos em andamento, e eu concordo, é uma classe que promete muito. Vamos ver os resultados fase 3 e, de repente, pode haver uma virada de página e as considerações, Ricardo, sobre custo. Eu queria que vocês respondessem na lata duas perguntas. Pergunta número 1. Qual foi o melhor estudo do Congresso até agora? Ricardo. Bom, eu acho que o melhor estudo do Congresso é o SELECT, né? Mas isso é fácil de dizer. Mas, para mim, o segundo melhor estudo, por incrível que pareça, é o Artesia, porque eu acho que ele é um estudo que demonstra coisas interessantes, mas ele chama o médico para pensar. Ele faz aquele... Não é aquele estudo que tu diz assim, receita de bolo para todos, mas é aquele assim, pô, resultados interessantes, vamos personalizar para alguns pacientes. Rafael. Bom, eu concordo, o Select com certeza foi um maior destaque, né? A gente já tinha resultados prévios, já se imaginava que era super positivo. Vários estudos de fase 2 promissores, mas o Artesia, com certeza, me chamou a atenção que eles não quiseram usar win ratio, eles mantiveram toda a questão estatística, né, que, de certa forma, manteve a qualidade do estudo, não mudaram o protocolo, seguiram tudo, e isso fala a favor de ter pesquisadores de verdade, né? Então, ao contrário do Select, nada contra, mas que era um estudo patrocinado pela indústria farmacêutica, que poderia, de certa forma, ter algum viés nesse sentido. Então, um estudo realizado por pesquisador, né, o nosso colega Dr. Renato Lopes aí participando, já tem uma grande validade, mas isso só prova e corrobora com tudo que a gente aprende com ele, né? Manter o protocolo, ter um comitê de ética adequado, seguir todos os critérios do consorte, enfim, nesse sentido, para ter uma validade externa também importante. Não adianta o estudo ser positivo, mas ele não ser aplicável, né? Então, demonstrar estatisticamente que ele tem uma direção seguindo todos os passos, sem ter algum subterfúgio nesse sentido, é uma maior validade. A gente vê que muitos estudos atualmente, eles querem apenas mostrar que eles têm razão, não realmente demonstrar a prática clínica, né? Não mudar a prática clínica, não implementar algo que vá fazer diferença para o colega que está lendo, que está interpretando. Então, eu acho que a validade do estudo ele é dado também para o conhecimento que ele transmite, né? Então, nesse sentido, com certeza, o Artesia, para mim, me chamou mais atenção até que o mesmo próprio Select. Eu acho que o Mind merece uma menção, porque também é um estudo que nos mostra, apesar de ele ser um estudo negativo, neutro no seu desfecho primário, ele mostra toda uma tendência de desfechos que, para mim, é uma mudança de conduta, porque eu sempre adotei uma estratégia restritiva. Eu acho que no Brasil, a maioria dos médicos tem uma estratégia restritiva. A gente sempre teve alguma dificuldade em aceitar a liberação da transfusão. E ele vai fazer eu ficar mais liberal para transfundir meus pacientes pós-infarto. Então, para mim, ele vai modificar minha conduta, apesar do resultado não ter sido dentro das coisas, da necessidade estatística plena, adequada. Perfeito. Então, eu concordo também, vou na mesma direção de vocês.
as mesmas observações e o que me parece é que o estudo Select, ele meio que corrobora parece aquele campeonato brasileiro que o cara ganha com 15 pontos de vantagem e no último jogo dá uma goleada de 6-0 só para comemorar, né? Então, assim, a gente já sabia dos efeitos da semaglutida, já era usado para diabetes, as pessoas vão continuar usando para obesidade e isso aí apenas fecha o círculo aí do benefício. Agora, o Artesia, ele me parece que coçou assim minha mão, sabe, para eu rever meus pacientes. Caramba, será que não tem algum FA subclínica aí que eu deixei passar? Então, eu acho que em termos de mudança de conduta, me tocou mais. Mas são estudos que realmente vão ter muito impacto e vai levar muita discussão. E a pergunta 2 é: quem vai ganhar o Campeonato Brasileiro? Na lata, vamos. Sem enrolação. Ricardo, você. Bah, eu tô entre Flamengo e Palmeiras, mas Não, não, Palmeiras não, não não bate. pode. Rafael, você. Eu vou ser sim, eu tô torcendo pro Bragantino. Eu ainda tenho esperança que o Bragantino leva. Tá quietinho ali, ninguém fala nada. Empatou com o Botafogo hoje. Acho que tem grande chance. O meu palpite, por incrível que pareça, apesar do jogo de hoje, eu acho que o Grêmio, viu? É um time muito bom. Nada assim, sem. Não é só porque o Ricardo tá aqui, eu acho que é um time muito competitivo. Mas assim, pessoal, tá imprevisível, né? Então vamos Tá. aguardar aí. Assim como essas novidades científicas, a gente. Lembrando, né, que o Artesia, assim como está acontecendo no Campeonato Brasileiro, foi uma virada. Porque o Noah deu aquela impressão de que não serve para nada a anticoagulação. Aí veio o Artesia e aí mudou a história. Então, mais outro motivo aí para o Eu vou Artesia ser só, importante. em Remo, só salientar também, só lembranças de outras coisas do dia de hoje que eu acho interessante. Um estudo que não foi muito divulgado, mas da Uhum. cardioversão dupla, eu achei uma coisa muito Ah, interessante. legal, eu vi. Bem Que a legal. gente utiliza. É um estudo pequeno, 150 pacientes, um estudo que não vai ser publicado em lugar nenhum, mas ele faz uma cardioversão com uma corrente elétrica antero-posterior dos dois lados, bilateral, No em obeso, né? pacientes obesos, IMC mais de Legal. 35, e uma taxa de sucesso altíssima, 98%, que eu acho muito Legal. interessante. E o outro que eu achei interessante hoje à tarde é o Verve 101, né? Porque é uma medicação diferente que a gente está tratando. Ela é um gene que é uma medicação que nativa no fígado a PCSK9. expressão da PCSK9, né? Legal, hein? Então, nós estamos falando de outro mecanismo de modificar, de atuar na PCSK9, que não é os nossos alirocumab e evolocumab, com resultados interessantes. Então, para a gente ver como também nas dislipidemia a gente tem vários estudos, talvez nos próximos 2 ou 3 anos, com medicações bem interessantes. Tem, por exemplo, recatizimab, que também foi estudado, foi apresentado, o lepodiziran. Então, temos coisas, claro, são estudos pequenos ainda, iniciais, mas vamos atacar diferente o LDL, ali, proteína A. Então, temos coisas interessantes por vir. Bom, então, pessoal, foi maravilhosa essa conversa. E, Ricardo, o recado para a nossa audiência provavelmente é isso: é que tem muita, muita possibilidade em andamento. Então, vamos aguardar, porque a grande vantagem de as pessoas ficarem aqui ligadas num canal como esse, do Cardio Reviews, com o trabalho maravilhoso que vocês fazem também, é ficar E o MD ligado Health, nisso. Isso, exato, no MD Health, todos nós, é o que vai chegar, pessoal. Então, a medicina vai ter prováveis pontos de virada que nós vamos acompanhar. Alguns se confirmam, outros até decepcionam, não sei o que é que vai acontecer, mas o importante é que ela está sempre avançando e você que está acompanhando a todos nós vai ter tudo isso na sua mão aqui no nosso canal. MD Health Cardiologia. Eu queria agradecer demais a presença dos dois. O Congresso do American Heart continua com tudo. Nós vamos ter mais cobertura, muito vídeo, texto, discussão, live, o que vocês imaginarem. MD Health Cardiologia, atualização aqui, direto da fonte. Muito obrigado. uma boa noite a todos, é um prazer. Continuaremos atualizando todos vocês sempre que possível.